Jesus, ensinando em um sábado, procura revelar às pessoas ou trazer-lhes o entendimento da verdadeira liberdade e daquilo que expressa o nosso Deus ao mundo. Não podemos ficar presos à religiosidade. E ele fala e afirma lá em Lucas 6,5, diz assim: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que ele queria de fato dizer acerca disso? Acerca da liberdade, acerca da compreensão do papel que tinha, da responsabilidade que tinha perante Deus. Ele não estava preso às regras e preceitos da religião que tinha sido estabelecida por homens e que não tinha nada a ver com as Escrituras. As Escrituras falam acerca de cumprimento de regras que eram uma aparência do que viria, mas não estabelecia que era impedido de expressar a graça e o amor de Deus. Jesus mesmo questiona esses religiosos na época acerca desta atitude, pois ele chama aquela pessoa, aquele homem da mão ressequida, e pergunta se deveria ou não deveria curar, se deveria ou não deveria trazer o alívio, e questiona se alguém daqueles lá tivesse um animal que tivesse caído no buraco num dia de sábado, se não iria retirá-lo. São essas questões que a gente precisa parar e pensar do que nós fazemos ou deixamos de fazer, segundo as regras e preceitos que nós estabelecemos. Somos chamados para sermos livres, livres para expressarmos, revelarmos e manifestarmos o nosso Deus, manifestarmos a sua graça, seu amor, sermos como Cristo, ou seja, seus imitadores. Nós precisamos entender, primeiramente, quem nós somos, a obra de Deus, o que Ele fez em nosso favor, e vivermos desta maneira. Pois se não entendermos que somos como Cristo, ou seja, que Ele nos fez a imagem de Cristo, que nos deu da sua mente, que nos fez um novo ser e um novo coração, nós não entenderemos as Escrituras e nem a vontade de Deus, e muito menos o que Jesus ensinou. Nós somos chamados para revelarmos o nosso Deus, para manifestarmos as virtudes dele, isto é, expressarmos graça, amor, bondade, longanimidade, manifestarmos compaixão diante das pessoas. Se nós agimos segundo os nossos interesses, ou seja, se isso fere regras e preceitos nós não fazemos, mas se estas regras não atendem os nossos interesses, nós a quebramos, ou seja, o que nós estamos fazendo é simplesmente vivendo pela aparência, ou seja, sendo hipócritas. Nós vivemos uma religiosidade, mas não estamos preocupados de fato com aquilo que seja a vontade de Deus. Viver o reino de Deus implica em termos a consciência que somos livres para escolher aquilo que é melhor para as pessoas, segundo a vontade de Deus. Por isso Jesus disse que ele era Senhor do sábado. Ele não era escravo do sábado. Ele sabia o que precisava fazer. Respeitava o sábado, respeitava as regras do sábado, mas também, se precisasse, ele as quebraria. Pois segundo os homens, ou seja, segundo a religiosidade, não era para fazer nada. E ele entendia que para libertar uma pessoa, ele podia fazer, porque é isso que Deus fazia. Ele não estava restrito a essas regras segundo os interesses naturais, segundo o pensamento natural. Mas ele estava segundo aquilo que fosse a vontade de Deus, o propósito estabelecido na lei por Deus, e não por aquilo que os homens estavam querendo fazer. Muitas vezes é o que acontece nos nossos dia a dia. Nós estabelecemos regras que são regras só de aparência, que não têm em nada expressão de misericórdia, de graça, ou seja, não revela as virtudes de Deus. E é isso que, tendo esse entendimento, nós não podemos nos deixar ser escravizados por isso, como guardar dias, guardar questões de regras do que pode e não pode comer, do que pode ou não pode tocar. São essas coisas que nós precisamos, pois Jesus revelou e expressou isso. Isso é algo que não é novidade. Ele tocou o leproso, que a lei dizia que não podia, mas ele tinha consciência que ele trazia libertação.
E ele trabalhava pela libertação das pessoas, pela cura das pessoas. Nós precisamos entender isso. Assim como ele é senhor do sábado, ou seja, ele era um homem livre para cumprir e fazer a vontade de Deus, nós também somos livres para fazermos a vontade de Deus, nos comprometermos com nosso Deus, com sua vontade, para expressarmos e revelarmos Ele ao mundo. Se nós não estamos fazendo isso, se nós estamos fazendo segundo os nossos interesses, nós não expressamos e não revelamos Deus ao mundo. Somos chamados para manifestarmos o Pai, para sermos imitadores de Cristo, revelando o Deus invisível às pessoas. Se estamos fazendo qualquer coisa diferente disso, nós precisamos parar e repensar e compreender e até mesmo nos questionar se estamos vivendo a liberdade que Cristo prometeu ou o que estamos fazendo é sendo simplesmente escravos de preceitos humanos e agindo segundo os nossos interesses, escravos do pensamento natural, da forma de agir deste mundo. Na realidade, estamos agindo segundo e sendo servos do pecado. É isso que a gente precisa parar e refletir. Somos livres para revelarmos Deus ao mundo ou continuamos a andar na nossa religiosidade, na forma de pensar natural e que não tem nada a ver com a vontade e o querer de Deus? Não se trata de uma religião. Se trata de uma maneira de viver que revela o reino de Deus, que esteja alinhada com o corpo na maneira de viver, pois nosso compromisso pessoal nos leva a ter um compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja, com a família de Deus, com o povo de Deus, com esse reino de sacerdotes, que tem um só papel: revelarmos Deus ao mundo, manifestarmos o invisível. Precisamos ser senhor do sábado como Cristo declarou que era, ou seja, não sermos escravos desta forma de pensar, não sermos escravos do pecado, não sermos escravos de um viver que traduza simplesmente uma religiosidade, mas expressarmos toda a graça, todo o amor de Deus que é derramado em nossas vidas pelo Espírito, para agirmos em favor do crescimento do corpo, do amadurecimento e para que o mundo conheça o nosso Deus e o nosso Pai. Que a gente entenda e compreenda que Cristo nos fez livres para revelarmos o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.